Vamos lá, galera. O Flamengo joga muito mal e perde para o Bragantino. E a mídia ainda repercute muito essa partida do Flamengo contra o Bragantino, que amanhã já enfrenta o Santos do Menino Ney. Se inscreva no canal, deixe o seu like. É um prazer ter você com a gente todos os dias. Muito obrigado pela sua presença. E bora acompanhar aí Rizek e companhia falando sobre o Flamengo, o Bragantino e Flamengo e Santos. A aura de que em Bragança o Flamengo não se cria muito, não. E foi um amasso bruto dos donos da casa. Mas foi impressionante o jogo de ontem. Vocês estão surpresos? Eu estou surpreso com o que eu vi, cara. Eu fiquei surpreso, sim. Que amasso O do tamanho da Bragantino. superioridade. É. Eu já esperava, a Renata comentou o jogo, né? Diga, Renata. Vai lá, Renata. Não, cara, bom, já não é a primeira vez que o Flamengo passa uma data FIFA e encontra o Bragantino, né? Teve uma outra vez que foi o 4-0 do Bragantino Ia ser lá. com uma pancada, né? Foi, exato. Mas ontem quase foi isso, quase foi isso. Porque o Flamengo entrou, parece que numa rotação abaixo, assim. Uma circulação lenta de bola. O Bragantino é um time difícil de se jogar contra lá, porque é um time que pressiona a saída de bola, né? Ontem não fez isso o tempo todo, mas ele é muito organizado para se defender. E o Flamengo teve dificuldade, não girou a bola e ficou apostando em uns lançamentos longos que não estavam encaixando. Teve um só que encaixou e gerou uma falta do que o Paquetá bateu. Mas, assim, o Flamengo finalizou 2 vezes no primeiro tempo. Então, assim, foi um jogo ofensivamente que o Flamengo não criou nada. E defensivamente, o time simplesmente parou de jogar. Assim, contra o lance do primeiro gol, inclusive, é um lance que a bola está com o Flamengo. O Flamengo faz um lançamento, erra. O Bragantino circula a bola de um lado para o outro. E o Flamengo assiste, né? Assim, claro que tem um super mérito. Cara, o lançamento do Juninho Capixaba é espetacular. A bola do Pita, né? Como ele ataca o espaço, domina e faz a finalização maravilhosa do jeito que fez. Esse foi o lance do Pulgar, que é inacreditável. Inacreditável. Ridículo, né? Pelo amor de Deus. Eu não consigo entender, assim, eu não consigo. Ele estava demorando a ser expulso Um também, né? jogador Alguns fazer lances. isso... Cara, num jogo... Sabe, um jogo que tem 50 milhões de câmeras, cara. Não era do VAR. Que loucura é essa? Não era do 3 VAR. minutos de segundo tempo, Rizek. 3 minutos. E tu vê que a cara dele, ele olha pro jogador do Bragantino e ele contrai o rosto, Já ele mira, vai dar uma Vai de porrada. O cara que fala... maluco, eu não consegui entender até agora. E aí o Bragantino faz esse terceiro com o Lucas Barbosa, foi o segundo gol de bola parada, né, de escanteio numa estratégia diferente. O do Gabriel foi toque para trás, ele chutou. Esse foi um escanteio que o Lucas Barbosa é ótimo nisso, mas até aí cabeceou sozinho. E aí foi esse o lance? Não. Tem o lance do quarto gol, não sei se a gente vai mostrar. Gol no lado? Não, é o próximo. É outra coisa inacreditável. Porque, assim, o Flamengo já mal atacou no segundo tempo. Aí tem o escanteio a favor do Flamengo. Aí o Flamengo vai e toca curto, que tá tudo bem. É estratégia, jogar curto. Esse aí. O Cebolinha tem 50 caras do Bragantino na frente dele. O que ele fala? Vou chutar. E tinha A uma opção chance de passe ter do lado gol, ali, isso né? é nenhuma. A chance de dar um contra-ataque para gerar o gol do adversário é 100%. Então, assim, até mesmo a inteligência... Você fala assim, cara, que estratégia é essa? Você mal atacou, aí você tá num escanteio, você toca para trás, vai com o cara que tá no meio, né? Ou seja, um chute de meio ali que você erra, vai gerar um contra-ataque de frente pro seu gol. Coisas inexplicáveis. E Assim. tinha o De La Cruz do lado dele. Poderia ter dado o passe pro De La Cruz. Cara, assim, isso é inacreditável. Então, assim, pra mim, me mostrou esse lance do Cebolinha, eu falei, porque mostrou uma desconexão do Flamengo com o jogo. O Flamengo, no primeiro tempo, não jogou. Assim, o lance do primeiro gol é a mostra disso, porque demora para reagir à perda da bola. E aí assiste a troca de passes do Bragantino. O Juninho Capixaba tá sozinho, não tem ninguém na frente dele para pressionar. Ele tem, ó lá, ó, o lançamento é do Flamengo. Aí o cara do Bragantino intercepta. Olha como tem liberdade para trocar passes. Ó, os caras aqui do meio, ninguém faz nada. Aí toca para trás ainda. Aí o Flamengo nem pressiona, nem recua. Não faz nenhuma coisa nem outra. Não tem pressão na bola Não e tem aí pressão as na costas... bola. Aí defensiva. E só o Ayrton Lucas corre para trás. Então, assim, tem a liberdade, o Pita, para fazer esse gol, mas o erro defensivo é de todo mundo, né? Então, assim, aí o primeiro tempo foi horrível. Quando o Jardim troca, ele troca quase que todos os atacantes, né? Ele deixa o Pedro, mas ele troca o Paquetá, bota o Carrascal, bota o Cebolinha no Luiz Araújo. Bota o campinho aí, diretor. Bota o Lino pro lado E direito. o Lino pro lado direito. Aí, 3 minutos depois, o Pulgar faz aquilo. E aí acabou o jogo. Acho que só... Deixa eu colocar a escalação na tela, complementando a Renata. O Flamengo tinha desfalques ontem, né? Por causa da data FIFA.
Arrascaeta, por exemplo, não jogou. Alexandre, Léo Pereira. Léo Pereira. Varela. Varela, mas assim, não é desculpa. Não é desculpa. Não, Uma não, atuação não, tão Sem o abaixo. Arrascaeta tem uma desculpa. Porque pra mim, mesmo o Arrascaeta Mas mal... pra tomar uma surra dessa? Sim, mas eu acho que ele não deveria... Eu vou te passar, porque você já vai comentar. Mas, eu acho que foi um erro ele ter tirado o Paquetá no intervalo. Mas tava muito mal, hein? Pô, mas Não era o dá único nem que tinha pra força avaliar. física. Não É dá o nem único pra cara que avaliar, porque em lutava. 3 minutos o Pulgar foi Tudo bem, expulso. o Flamengo você podia fechar o olho e falar assim, ó, vai, você sai, pode entrar você, que não tem nenhum problema. Assim, Concordo. o que mais, assim, vendo o Flamengo ontem, o que mais me deixou preocupado com o time foi a falta de percepção de como deveria atuar contra o Bragantino fora de casa. O Bragantino pode ter o defeito que for. Pode criar pra caramba e não fazer gol, pode ser individualmente frágil em alguns setores, pode não ter experiência com alguns jogadores, mas todo mundo sabe de que jeito o Bragantino vai jogar em casa. Vai te pressionar pra caramba a saída de bola, depois que faz o primeiro gol pode até marcar mais atrás, mas a intensidade da marcação do combate ele não muda. É um time, se você não duelar, se você não disputar, você vai ser atropelado. É físico. Foi o que aconteceu com o Flamengo ontem. E assim, falou do Paquetá. Paquetá é o jogador mais caro da história do Flamengo, é um jogador de seleção brasileira. Ele não pode jogar da forma como ele jogou ontem, gente. Em que sentido? No sentido de não duelar, de perder a Perdia a quantidade de bola. duelos que ele perdia e de muitas vezes o time, na hora de defender, não conseguir fazer o básico de fechar uma linha de passe. Se você volta à origem do gol ali, o Flamengo perde a bola, o Pulgar vai subir para pressionar e ao invés dele vir na diagonal nas costas do Pulgar para fechar a linha de passe, ele fica olhando, depois que ele vai perceber quando a bola roda, bate no setor dele, ele não combate. Né? Então, Ó o lance do bola. vem o lançamento, ó o corte, olha o Paquetá, camisa 20 aqui. O Pulgar sobe para pressionar, ó. Olha a lacuna que fica aqui, desse lado do meio campo. E a demora para ter a percepção de fechar aquela linha de passe ali que surgiu para o Lucas Barbosa. E aí, cara, depois todo mundo tem que participar. Eu tô dando o exemplo dele aqui, por ser um jogador de muita qualidade, de quem se espera muito e de quem até agora no Flamengo não disse a que veio. Então, não conseguiu ter regularidade. teve um âncora Pedro é outro jogador também ontem que tá muito abaixo desse nível. Teve um âncora aí do Sport TV que virou piada interna aqui na redação, que colocou o Paquetá na prateleira dos extra classe aqui do futebol brasileiro, defendendo que ele tinha potencial para ser o grande jogador em atividade do futebol sul-americano. Pensando no melhor dele, eu concordo com você. Pô, nem citei meu nome, pô, já tá me mas, entregando. pô, você foi não falaria você? em nome O de que outra aconteceu, cara? Porque assim, até agora, gente, o Paquetá é um jogador comum, cara. Sim. Comum. E assim, para deixar muito claro isso, não se trata de botar somente na conta dele o resultado de ontem. Não ontem, Time- esquece é, ontem, esquece o time ontem. como um todo foi muito mal. O Mas é Paquetá necessário até falar aqui. sobre isso. Eu fiquei pensando, diante da péssima atuação dele ontem, né? O Gabriel engoliu ele, cara. Será que é porque ele tá jogando um jogo de volante, um jogo aberto, um jogo de 10, um jogo... jogador comum. Como explicar? Porque assim, cara, o jogador vem da Premier League, vem de alto nível. Não tá mais na seleção, ele não esteve na lista que ele é cara, comum. do Ancelotti. Ele foi citado pelo Ancelotti, inclusive, que ele tem que melhorar. Cara, assim, eu tô sem resposta, porque eu imaginava ele chegando aqui fazendo diferença. E até o momento, cara, ele é um jogador comum. Foi cara. engolido pelo... Não, mas não Gabriel. só ontem, O cara. Coutinho falou aqui, não. Mas não só Falando ontem. assim, Ele jogou todo bem jogo contra de quem? ontem. Contra o Olaria? Contra o Botafogo ele jogou E bem. contra o numa Botafogo? partida. É, E pouco. teve um outro jogo contra o Cruzeiro, ele fez um bom jogo também. Ele fez um bom Você jogo. tem que ter uma, tipo assim, isso não é uma desculpa. Eu não estou aqui também passando pano pro Paquetá, que eu acho que concordo com vocês, pelo nível de investimento, pelo valor, pela qualidade que ele tem. O Paquetá antes era praticamente titular da seleção brasileira. Sim. Ele estava brigando, ou se não era, ele estava brigando. Ele era o 12º jogador. Agora, ele Eu tinha certeza que ele ia jogar a Copa. Agora ele eu não sei mais se ele vai exatamente. jogar a Copa. Agora ele vem para um time. Aí vou entrar numa questão que isso me incomodava. Ele joga como segundo volante. Aí ele joga pelo lado direito do segundo jogo. trouxe Aí ele joga o Arrascaeta, não joga, ele joga por dentro. Cara, chega uma hora que, pelo tamanho dele, ele vai ter que falar assim pro Leonardo Jardim: eu quero disputar a posição com esse cara aqui. E aí quem decide é ele, o jogador. Eu não quero mais. Tem duas formas de jogar diferentes. Porque acontecia isso com o Felipe Luiz, que é mais meia direita, aí depois um pouquinho mais por dentro, Mas qual é etc e tal. Então hoje e no aí Flamengo, chega o Léo Jardim. qual é a Então, posição? assim, Hoje, não, agora, é isso que eu tô falando. Pois é, porque assim, você joga uma na direita, aí ele joga um outro segundo volante. Aí o Arrascaeta, eu já notei isso. Quando o Arrascaeta não joga, ele joga como meia. Sim. Sempre no lugar do Arrascaeta. E não rende. Poucas vezes, só contra, acho que contra o Olaria. Porque aí o jogo é fácil, se torna fácil. Então, assim, aí eu acho que a questão do treinador também fala assim, gente, eu vou ter que arrumar um time base aqui, eu vou ter que arrumar um time que eu confie e que vai me levar aquilo que eu quero. Igual o Coutinho falou, ele foi amassado
Gabriel. Eu concordo, pelo Gabriel, e foi amassado pela ideia de jogo do Mancini, do Wagner Mancini, que é jogo de força, é contato físico, é brigar, é competir. O Flamengo, a entrevista do Danilo, eu achei que eu tivesse exagerado no Segue o Jogo, a entrevista do Danilo me colocou no mesmo nível que eu imaginei. O Flamengo não entrou em campo, cara. O Flamengo foi vergonhoso a maneira que o Flamengo jogou esse jogo. Então vamos ver o Danilo. E também o Jorginho, depois do atropelo de ontem em Bragança. Estamos todos envergonhados porque vestir a camisola do Flamengo temos que ter outra postura e outra capacidade dentro do campo. Uma primeira parte em que não fomos capazes de jogar, tudo muito previsível, a um ritmo muito baixo, sem ligações de setores, não tivemos uma ligação de setor entre a primeira fase de construção e a segunda fase de construção. E com certeza que o adversário, nos duelos, foi sempre mais forte do que nós e teve 2 remates à baliza que acaba por fazer 2 grandes golos, não é? A segunda parte, quisemos inverter, alteramos alguns jogadores da frente para dar essa maior mobilidade que nós pretendíamos, mais dentro daquilo que é as nossas características como jogadores do Flamengo, e uma expulsão. Mais uma vez, não podemos perder a cabeça porque o futebol também é jogado e muito com a cabeça. Perdendo a cabeça, um jogador a menos, deitamos quase por terra toda a nossa iniciativa para alterar os acontecimentos na segunda parte. Vergonha hoje. Hoje que a gente fez em campo verdadeiramente foi algo que não pode acontecer com a camisa do Flamengo, mas nem só pela camisa do Flamengo, pela história individual de cada um. A gente tem que fazer um exame de consciência nesse momento, já foram alguns durante a temporada. Como eu falei algumas vezes, que cada um assuma a sua responsabilidade dentro do vestiário, fora também. Agora não é hora de falar muito, precisamos agora estar calado, trabalhar e melhorar, porque a história do Flamengo foi um capítulo que eu não me orgulho, mas nem um pouco de passar por isso. Querendo ou não, perder como perdeu, não pode acontecer. Tem maneiras e maneiras. E a gente não merece isso, por quanto a gente trabalha, quanto a gente se dedica. O torcedor não merece isso, o Flamengo não merece isso. Então, daqui 3 dias já tem jogo. Esse é o lado positivo, que rapidamente a gente pode mudar isso e é o que a gente quer. Olha, desde 24 o Flamengo não tinha uma derrota dessa. Por isso que os jogadores estavam ali falando nesse tom. Uma derrota impactante. E foi 3-0. Poderia ser mais. Gol anulado por detalhe. Poderia ser 3 só no primeiro tempo. Uma cabeçada do Pita nos acréscimos que não entra por um milagre. Sim. O mais difícil foi ele perder aquele gol, né? E assim, eu vou voltar nesse tema. Falei do Paquetá aqui, mas a gente pode falar também do Pedro, pode falar do Luiz Araújo, pode falar do Samuel Lino, para citar os 4 do ataque ali, verdade. Que eu acho que era onde o jogo do Flamengo tinha mais problema. Muitas vezes o time até conseguia levar a bola até o campo de ataque, mas me impressionou a facilidade com que esses jogadores eles eram batidos pela defesa do Bragantino, né? Que com muita, óbvio, tem mérito do Bragantino nisso, né? Muita energia, muita organização, time compacto para marcar alto, para marcar um pouco mais no campo de defesa, mas aí, assim, o Flamengo não foi, ele não competiu em campo ontem, ele não se deu o respeito de competir não reagiu, com uma né? equipe que é muito intensa, que vai te exigir e que não vinha bem. E que não vinha bem. Mas bem. assim, verdade seja dita, o Bragantino fez um primeiro tempo muito bom contra o São Paulo e jogou o melhor que o Botafogo. 2 jogos que o Bragantino perdeu em casa, né? Que poderia ter tido um resultado diferente. Nem se compara com o jogo de ontem, até porque... Isso que eu ia falar. Quando o Pulgar foi expulso, estava 2-0 já, né? Tá, 2-0. 2-0. Início do segundo tempo ali. Eu só queria acrescentar que o histórico do Pulgar não é bom, né? Não é. Ele quase foi expulso, ele só não foi expulso na final da Libertadores porque houve um erro. Porque não erraram, porque ele poderia ter deixado o Flamengo com 10 no comecinho do jogo. Num lance fora do jogo, né? Jogo parado. Ele tem algumas expulsões idiotas também, na final da Recopa no Maracanã, que ele poderia ter sido expulso. Isso ele tem vários lances. Ele tem vários, o histórico não é bom, cara. Ele joga muito, assim, na posição dele. Muito bom jogador. No jogo, muito, mas ele tem um histórico... Muito bom jogador, só que tá se perdendo, né? Eu acho que ele meio que deu uma... De uns tempos pra cá, né? Ele sempre foi um jogador que jogava duro, viril. Eu acho que todo time precisa de um cara assim. Tem que ter um cara assim no time. É necessário. Mas eu acho que ele tá começando a vestir muito a carapuça do jogador que vai dar uma chegada, que vai
cara, tá passando dos limites totalmente. O que ele fez na final da Libertadores, ele poderia ter colocado o grande jogo que o Flamengo fez lá contra o Palmeiras, tudo a perder de uma hora para outra. Né? Seria um título... Cara, ele não tá nem olhando pra bola, gente. Não, olhou pra bola. Não, ele foi pra dar. Ele vai pra dar direto. Você olha a fisionomia. Olha a cara dele, pô. Fechada, gente. Foi pra dar, pô. Tá achando o quê, cara? Que é isso, cara? Eu acho que esse é o tipo de cartão vermelho que é passível de uma punição do clube. Mas eu diria que seria obrigatório uma Exatamente. punição do clube. Porque, cara... Porque olhar para uma cena dessa, no início de um segundo tempo, né? Não tem o que justifique. Você foi agredir o... Você acabou com o jogo, assim, tipo, você tava 2-0 e tava um jogo difícil pro Flamengo, mas assim, uma coisa era 11 contra 11. Né? Você poderia, né? Acabou de voltar do intervalo, você ouviu novas instruções. O jogo acabou teve ali. Troca. O jogo acabou ali. Não teve. E o Flamengo, assim, já tinha ficado, né, Rizek, sem um jogador, com um jogador a menos contra o Corinthians, no jogo anterior. Verdade. E aí pode-se discutir se a arbitragem foi correta, não foi correta, não interessa. Mas o fato é que você vem de um jogo em que o Flamengo jogou quase que o segundo tempo inteiro com um a menos. E aí você vai, e conscientemente, num jogo que tá difícil, você faz um negócio desse. E também contra o Corinthians na Supercopa. Na Supercopa verdade. também, é. No Brasileiro e na Supercopa. Carrascal, né? Carrascal. Que também é outro Idiota, lance. outra expulsão idiota. Exato, cara. E eu vou falar uma coisa aqui, que vocês vão falar assim, mas não é possível. Porque tem jogadores e jogadores. Você estava falando essa questão, né, do tempo que ficou 10 dias, né? Tem jogador que ganha, né, que melhora o seu rendimento. Tem jogador que dá uma nhaca monstra. Quando você fica tanto tempo sem jogar e vai jogar um jogo praticamente de novo contra o Bragantino, né? Então, assim, vai pegar um time que corre muito, você voltando de um tempo sem jogar, sem ritmo. Mas não reclamam tanto que tem jogo em cima de jogo. O jogador de futebol gosta de jogar, tudo bem, não necessariamente de 3 em 3 dias. Mas quando você fica esse tempo todo, eu era um jogador que ficava na nhaca quando não jogava. E o Flamengo mostrou exatamente isso. Entrou numa nhaca monstra, quando a gente fala no vestiário, e que não pode, né? Um time do tamanho do Flamengo não pode. E o Léo Jardim usou ontem uma palavra na coletiva, né? Ele falou que o time ficou muito estático. E eu acho que essa foi a grande diferença. Estático nos duelos, estático na movimentação para dar linha de passe. Porque em determinado momento... Cara, vamos lá. Eu comentei o 4-0, né? Lá em 2023. Eu estava, inclusive, em Bragança Paulista. Faz um abaixo-assinado lá, hein, Renato? Pra você comentar lá em Não é minha culpa. Vamos fazer estágio da Renata e tudo. Não é minha culpa. Mas, assim, aquele jogo foi um jogo que o Bragantino, assim, não deu respiro pro Flamengo. Cara, pressionou alto, mas assim, do minuto 1 ao minuto 90. Foi um jogo que realmente o Bragantino não deu. Esse de 23, né? Esse de 23. Em qual desses ontem você tava, Renata, esse. por favor? Além do de ontem, dos 4-0. Cara, eu vou te falar que eu tava nesse de 22. Senão vocês nem entram aqui. Tava no de 22. Mas o de 22, o torcedor rubro-negro ficou feliz porque terminou com a demissão do Paulo Souza. É verdade. Então, ele Mas bom, que histórico, hein? Mas que culpa tenho eu? Se o time resolve não jogar. Esse do 4-0, tava eu, Caio e Milton Leite, nosso antigo companheiro. E assim, eu e o Caio ficamos assim, meu Deus, o que tá acontecendo? A gente tava lá. Tava lá, em loco, no estádio. Mas é o que eu tô falando, nesse jogo, o Flamengo tentou reagir, né? Tentou tocar, tentou. E o Bragantino não deixou. Ontem não teve isso. Porque em determinados momentos, o Bragantino nem estava pressionando tão alto. Ele estava só fechando a linha de passe. E o Flamengo não se movimentava. Né? Era sempre assim, o lançamento para lá, e beleza, o Bragantino retomou a bola. Aí, tipo assim, vamos lá, vamos ver. Para quem que eu tenho que marcar aqui? É o lance ali do Paquetá, né, que você falou, no lance do gol. É isso, assim, os caras retomam a bola. Parece o meme do John Travolta. Sabe? Aquele assim, que ele fica assim. O que eu tenho que fazer aqui agora? O que eu tenho que fazer aqui agora? Eu vou marcar quem? Como é que é? E olha que o Bragantino não foi o time que, assim, em 3 toques tá lá na frente. Não. Tocou a bola aqui, tocou ali, voltou para trás. E tá aqui, ó. O Flamengo tá aqui. Agora, essa nhaca que vocês estão citando para jogar, sobrou para brigar depois, né? Aí parou de ser estádio. Bom, galera, é isso aí. Esperar que o Flamengo faça uma boa partida perante o Santos na próxima partida, né? Se inscreva no canal, deixe seu like, saudações e valeu!